Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia de mais um Cesta de Casa, que é uma das atividades, um dos conteúdos produzidos pela Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Já faz tempo que nós estamos com Cesta de Casa, todas as sextas às 20 horas, uma reflexão, uma meditação bíblica simples, rápida, para o seu enlevo espiritual de toda a sua família. Eu recomendo, sugiro que você, podendo, reúna aí agora os seus familiares e use a meditação bíblica para base aí no seu culto doméstico. Quem sabe o culto doméstico sempre foi uma prática muito usada pelos cristãos mais antigos, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, a insistência dos pastores para que as famílias realizassem o culto doméstico. E o tempo passou e essa prática foi de fato enfraquecendo na vida e na casa de muita gente. Eu recomendo que nós retornemos com essas oportunidades, de orar junto com a família, pelo menos aqueles que têm os filhos pequenos, aí até a adolescência dá para fazer, depois é mais difícil, Mas eu recomendo que você use o Cesta de Casa aqui, essa mensagem que nós traremos daqui a pouquinho, para depois discutir com seus familiares, vocês orarem juntos, tá bom? E assim realizarem o culto doméstico usando aqui o Cesta de Casa. Antes da reflexão bíblica, eu gostaria de divulgar que depois de amanhã, no domingo de manhã, 10 horas, sob a liderança do Ministério de Casais da Sexta Igreja, nós teremos um estudo bíblico, uma palavra com o reverendo Juliano Sócio. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana da Penha e é também o secretário executivo de música da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é um musicista, um compositor, e ele estará então ministrando a palavra de Deus domingo, 10 horas, ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube, nessas lives que o Ministério de Casais tem feito de forma muito bem elaboradas e também edificantes. Então, domingo, 10 horas da manhã, na nossa escola bíblica dominical, sob a responsabilidade do Ministério de Casais. Também temos o programa com as crianças, a EBD Kids, conduzida pela coordenadora, a nossa irmã Sara Leão. Então, você que tem filhos pequenos, reúna a meninada para que ela participe aí, essa garotada, da nossa EBD Kids, a nossa escola bíblica dominical para as crianças, tá bom? Então vamos ficar atentos, aproveitar nesse tempo de pandemia, de reclusão, de estarmos bem mais em casa, mas vamos aproveitar bem esse tempo, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. É assim que a palavra de Deus nos recomenda. E também nós temos feito o culto presencial, com limite máximo para 50 pessoas, por ser uma reunião considerada essencial, ela permanece, então nós temos que cumprir também a nossa missão, e pedindo a Deus que nos proteja, nos livre do mal, mas estamos tentando dar nossa contribuição espiritual e emocional para as pessoas nesse tempo de pandemia. Então, culto presencial, domingo, 17 horas, e você tem que fazer a sua inscrição antes, porque são apenas 50 pessoas que podem adentrar o local ali, incluindo aqueles que estão dirigindo a liturgia, cantando. Então, você tem que fazer a sua prévia inscrição, tá bom? Nós vamos passar aí uma chamada e logo em seguida eu retorno para a nossa reflexão bíblica de hoje, tá bom? Não saia daí, esse é o Cesta de Casa. A mesma promessa que Deus fizera a Abraão, repete para Jacó. Ele está motivado, ele está voltando para casa. Um tempo de recomeçar, mas que vai exigir dele vencer obstáculos, enfrentar coisas do passado. Meus amados, quando nós estamos vivendo
entre as promessas de Deus e as ameaças, entre o Manaim e o Val de Jaboque. Ou seja, vivendo como nós estamos, nós precisamos de prudência. Encara o que você tem que encarar. Viva cada dia como se fosse o último da sua vida, mas viva para a glória de Deus. Muito bem, de volta com o nosso Sexta de Casa, vamos para a reflexão bíblica. Essa reflexão bíblica que eu fiz ontem com um dos nossos PGs, ou seja, pequenos grupos, com Koinonia. Você também pode participar de um pequeno grupo, basta você se inscrever, as reuniões são online, sextaigreja.com.br/pequenos grupos, você faz a sua inscrição e participa aí, sempre você entra lá, você escolhe o dia, o horário, e você poderá ser também alguém que participa dos PGs da Sexta Igreja. E ontem, participando do PG Koinonia, do pequeno grupo Koinonia, nós refletimos em Lucas capítulo 5, é a pesca maravilhosa, você pode acompanhar, um texto bem conhecido. A Bíblia Sagrada diz que Jesus foi para as margens do Mar da Galileia, no caso aqui por causa da região, era chamado de Lago de Genezaré, né, o mesmo Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, dependendo da região, então recebia um determinado nome, aqui no caso, o Lago de Genezaré. E Jesus foi, ele entrou num dos barcos, pediu para que distanciasse um pouquinho da margem e fez um púlpito flutuante. E dali ele ensinou as pessoas sobre o reino de Deus. Depois que ele terminou, ele disse para Simão Pedro, eles ainda mal se conheciam, né? E Jesus disse para Simão Pedro, olha, vai mais para o fundo e lance as redes. E Pedro disse, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso. E obedeceu, lançou as redes, e a Bíblia Sagrada diz aqui, em Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, que houve uma pesca maravilhosa. Pedro entendeu, todos ali entenderam que houve um milagre, porque o mar não estava para peixe, eles tentaram fazer isso a noite toda, eram homens experientes, eles viviam da pesca, mas sob a palavra de Jesus lançaram a rede e tiveram uma pesca maravilhosa. Jesus então, quando Pedro fez a confissão, né, porque quando Pedro viu aquele milagre, ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus então disse para ele, olha, daqui para frente você vai ser um pescador de homens. E o texto termina no versículo de número 11, dizendo, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor Jesus aqui então começa a formar o seu colégio apostólico, né? Senhor Jesus vai formando o seu grupo, o seu time, em que ele vai discipular, tanto publicamente quanto lições particulares, né? Então você tem no Evangelho de João, por exemplo, você tem nos primeiros capítulos, você tem a introdução do livro, até o capítulo 12 você tem o ministério público de Jesus, a partir do capítulo 13 você tem o ministério particular de Jesus, quando ele ministra apenas aos seus discípulos, né? Começa no capítulo 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Então o Senhor Jesus montou a sua equipe, os seus discípulos, a quem ele passaria as informações, os ensinos do reino de Deus. E aqui foi um dos primeiros encontros onde ele teve mais de perto o encontro com aquele que vai ser o líder desse grupo, que vai ser, como foi de fato, Simão Pedro. Mas eu queria ressaltar aqui algumas lições que esse texto nos traz e que nós podemos aplicar na nossa vida. A primeira é o que Pedro pensou quando o Senhor Jesus deu a ordem, né? Lance as redes novamente. O que você acha que Pedro pensou?
Certamente Pedro pensou, bom, isso é inútil, não tem muito sentido fazer isso. Nós conhecemos o mar, nós vivemos da pesca e nós trabalhamos a noite toda, não tem sentido essa ordem de Jesus. Então a primeira coisa que vem à mente, ao coração da gente, é que muitas vezes na nossa vida também parece, ou nos parece, que certas coisas não tem tanto sentido, que nós já conhecemos, né? Então, por exemplo, se eu falo, vamos meditar no Salmo 23, você pode dizer, eu conheço de cor isso aí, eu conheço, Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu já ouvi isso tantas vezes, né? Eu sei disso. Então a tendência nossa muitas vezes é não achar sentido em coisas que talvez nós conheçamos bem, ou pensamos que conhecemos bem, né? Pedro poderia ter pensado, não vou fazer isso, poderia ter dito para o Senhor Jesus, com todo respeito, eu vivo da pesca, eu pesco aqui todo dia, e eu conheço essa profissão. Deixa eu falar para o Senhor, o mar não está para peixe, nós tentamos a noite toda e nada apanhamos. Então, com todo respeito, mas eu estou cansado, né? Nós estamos cansados, porque depois do trabalho ainda ouvimos o seu ensino, que foi maravilhoso, mas tudo bem, estamos indo embora descansar. Não dá para retomar a pesca agora. Seria compreensível, mas não foi isso que aconteceu. Então, ainda que nós tenhamos domínio de determinada situação, pensamos que conhecemos a situação, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Deus sempre tem algo novo para ministrar ao nosso coração. Pode ser um João 3,16 que você conhece de cor. Pode ser um Salmo 23, versículo 1 que você conhece de cor. Deus sempre tem algo novo para ministrar no meu e no seu coração. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é o que Pedro pensou sobre Jesus. Porque quando ele viu aquele milagre, qual que é a leitura que Pedro agora faz de Jesus? Porque houve um milagre. Quem é este? Não é um mestre qualquer, não é um rabi qualquer. Quem é esse que dá ordem para o mar, para os peixes? Quem é esse que domina? Quem é esse? Então Pedro foi impactado com a pessoa de Jesus. É outra coisa que eu quero semear no seu coração. Quem é Jesus para você? Porque dependendo da interpretação, da leitura que você faz de Jesus, isso define a sua vida. Quem é Jesus? Para muitos, Jesus foi um vulto, apenas um subversivo. Para outros, ele foi um religioso, simplesmente um profeta. Para alguns, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Como que você interpreta Jesus Cristo? Isso vai fazer toda a diferença. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Senhor, é o Salvador, Deus conosco, Emanuel, aquele que morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Ele é a nossa esperança, Ele é a âncora da nossa alma, Ele é o nosso Senhor. E nós aguardamos o Senhor. Ele é aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É assim que você interpreta Jesus? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E para terminar, uma terceira coisa. Não só Pedro pensou daquelas palavras de Jesus e avaliou sobre obedecer ou não. Não só agora ele faz uma leitura quem é Jesus, mas agora Pedro faz uma leitura dele próprio. Quando ele viu aquela situação, ele disse para Jesus: Senhor, sai de perto de mim, eu sou um homem pecador. Olha, quanto mais perto de Jesus a gente se aproxima, mais conhecimento nós temos de nós mesmos. Muitas pessoas estão enganadas sobre si mesmas, porque elas não se aproximaram ainda de Jesus. Elas pensam até que nem pecadoras são. Eu não mato, nunca matei, nunca roubei, não falo mal dos outros, então eu não sou um pecador. Tem pessoas que pensam isso. Eu já ouvi isso, certamente você também já ouviu. Então a pessoa não entende quem ela é.
Porque ela ainda não se aproximou do Senhor Jesus. Quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, nós fazemos uma leitura correta de quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos pecadores. Nós precisamos do Senhor. Quando Pedro viu aquela situação, ele viu quem era Jesus, a luz bateu nele. E a hora que bateu na mente, no coração dele, ele se sentiu envergonhado. Senhor, sai de perto de mim. Ele era um pescador, um trabalhador, um marido. A Bíblia Sagrada diz que ele era também um homem cuidadoso, porque cuidava da própria sogra. Ele era uma pessoa de família, uma pessoa que acreditava em Deus. Mas, apesar de todas as suas virtudes que poderiam ser enumeradas, Pedro ainda não tinha tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, a gente faz uma leitura correta de quem nós somos. E nós somos pecadores. E nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos nos aproximar do Senhor Jesus e pedir que o sangue dele nos purifique de todo mal. Quando Pedro reconhece a sua pecaminosidade, o seu estado de pecador, quem ele era, né? Ele então faz essa confissão para Jesus e Jesus fala a ele algo maravilhoso. Jesus dá a ele trabalho, dá a ele missão, disse: olha, a partir de agora você vai ser um pescador de homens. Quando nós entendemos quem nós somos, o Senhor Jesus tem missão para nós. Ele não pode dar uma missão para nós se a gente está enganado sobre nós mesmos, né? Mas ele vai dar missão a nós quando nós temos consciência de quem nós somos, totalmente dependentes dele. Nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Aí ele dá missão para nós. Você vai ser agora, a partir de agora, vocês, né, não só Pedro, vocês serão pescadores de homens. E a Bíblia Sagrada diz que diante desse chamado, ainda que certamente eles tivessem que deixar para trás a maior pescaria que eles já tinham feito, certamente eles nunca tinham pescado tanto, certamente eles nunca tinham visto tanto sucesso naquilo que faziam. Mas apesar disso, o chamado do Senhor foi muito maior na vida deles. Nós precisamos entender que o maior projeto para a nossa vida não é sermos bem-sucedidos, mas é cumprirmos o propósito. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Você que é um médico, um político, um jurista, você que é um funcionário público, você que é uma dona de casa, você que é um estudante, seja lá o que você faz, antes daquilo que você faz, você é um discípulo de Jesus e nós vivemos para fazê-lo conhecido. Aí ele nos dá as ferramentas, para você dar uma, para o outro ele dá outra ferramenta, você está num lugar, o outro está no outro lugar, e assim os discípulos de Jesus devem fazer o seu nome conhecido, através das suas ações, o amor, através de refletir o fruto do Espírito Santo, vamos fazendo Jesus conhecido pela vida e pela palavra, até aquele dia final em que nós partiremos daqui e estaremos para sempre com o Senhor. Mas antes que esse dia chegue, vamos fazer o que a gente precisa fazer como discípulos de Jesus. Deus abençoe sua vida, você tenha um restante de noite abençoado, um sono reparador e tranquilo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, pedimos a tua bênção sobre cada família, cada pessoa que está assistindo essa transmissão, aqueles que ainda assistirão. Abençoa, Deus, os irmãos que estão em tratamento de saúde, a Rosângela, a Eunice, abençoa o reverendo Calvino, a esposa, o Jonas, abençoe a Ruth, pessoas, ó Deus, que precisam da intervenção do Senhor. Abençoa, Deus, o Gabriel, que também precisa da intervenção do Senhor, e tantas outras pessoas nesse tempo de pandemia que estão lutando, ó Deus, para um tratamento eficaz, a fim de que sejam curados. Pedimos que o Senhor use os médicos, os medicamentos,
tudo, Senhor, ou mesmo sem isso, mas faça um milagre na vida dessas pessoas, dando a bênção da cura. Nós cremos em Ti e Te louvamos por tudo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tchau. Fique com Deus.